A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Mais um dia, hoje, dia 16 de novembro, chegando ao término, né, metade do mês, caminhando para o término do mês, o término de mais um ano. E contudo, a graça de Deus não tem se afastado do seu santo povo. Contudo, o Senhor Jesus Cristo, Ele não deixa de ser o mesmo, não muda, não nos vira as costas. E é por causa disso que eu estou aqui. É com essa alegria de espírito que eu estou aqui. A única coisa que eu tenho é minha fé. A coisa mais grandiosa que eu tenho é a minha Bíblia. Minha maior riqueza é a minha fé. Minha família, pai e mãe, tudo vem em segundo plano. Primeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro é a semente que Ele plantou aqui no meu coração. Depois do Espírito Santo de Deus, juntamente com a Santíssima Trindade e o Senhor Jesus Cristo, eu posso pensar em família. Eu posso pensar em algo que a terra aqui embaixo pode me oferecer, proporcionar. Mas para mim, em primeiro lugar, sempre e para todo sempre, é e será a palavra de Deus, a minha fé. Amém? Gostaria de orar pelos meus irmãos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, terminando mais um ano cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de força, a mente sã, voltada ao Evangelho de Cristo Jesus. Venho pedir ao Senhor que faz com que essa oração vá impactando aonde o meu corpo presente não pode estar no momento, que é nas localidades que eu oro, que eu busco. Hospital de Lagarto, Hospital de Aracaju, Centro de Aracaju, a Feira Livre de Lagarto e diversas igrejas que eu me encontro por aí, e eu falo que é a minha igreja, porque na realidade não é minha igreja, é a igreja de Cristo Jesus. Então eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, irmão, amigo Jesus Cristo, que o Senhor, com a Tua santa presença, vai impactando cada um desses locais. E da mesma forma que o Senhor enviou o profeta Ezequias para profetizar no Vale de Ossos Secos, eu venho pedir ao Senhor que neste momento, nessa manhã, impacta com a Tua santa e gloriosa presença cada um desses ambientes e vai levar a cura, vai levar a vida, vai renovar a força, o vigor e restituir a saúde de cada um desses Teus filhos e filhas que se encontram pela aí nas caminhadas da vida, entristecido, com o coração amargurado. Venho pedir ao Senhor que abençoa, livra-os, guarda e protege-os. Venho pedir ao Senhor que devolve a saúde e faz cada um deles conhecer o Teu santo nome e o Teu glorioso poder. É isso que eu venho te pedir e te agradecer. Em o nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. João capítulo 8. A seguir, o título é A Mulher Adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em ato de adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Pois que dizes? Amém? Só até aí. Pois que dizes? Todos somos sabedores que a Bíblia ela é dividida em dois testamentos, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento foi o testamento que Deus, a intermédio dos profetas, fez com que eles viessem a obter revelações e viessem a escrever, como por exemplo os 10 mandamentos, ordenança de Deus direta ao
profeta Moisés. E o segundo testamento é o testamento novo, o testamento não simplesmente escrito, mas foi escrito após a vinda de Jesus como homem na terra e após também a ressurreição de Jesus, onde todos os antigos profetas escreveram uma lei e depois que Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, ele aboliu a lei do Antigo Testamento, que era uma lei mais rigorosa, e passamos a viver todos pela graça de Jesus, através do conhecer o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos prometeu nos salvar, nos curar e nos purificar. Mas para que tudo isso viesse ocorrer, tínhamos que sermos submetidos a Cristo e à palavra de Deus, pois só dessa forma um homem pecador conseguiria a dádiva, o contemplar do perdão e da vida eterna, se arrependendo profundamente dos seus pecados e se tornando não escravos, mas subordinados de Cristo em tudo. Amém, povo de Deus? Então, na lei de Moisés, na lei dos profetas antigos, era uma lei mais rigorosa, onde errou, não tinha perdão. Tais erros, tais julgamento, como por exemplo o desta mulher, que se chamava Maria Madalena, onde a mesma foi apanhada em ato de adultério. Nenhum outro texto fala também da mulher samaritana, a mulher que Jesus disse: vai, traz o teu marido. Ela disse para ele: não tenho marido, Senhor. Jesus disse: certamente disseste, não tenho marido, pois tivesse 5 e nenhum dos 5 era seu. Aquela mulher era uma outra adúltera, que levava a vida a se deitar com maridos de vizinhas, conhecidas, pessoas desse gênero. É o que a Bíblia relata claramente. Maria Madalena não foi diferente. Ela tinha o mesmo pecado. E segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada, ser morta a pedradas. Amém, povo de Deus? Então, o que a palavra de Deus ela quer nos passar nessa manhã? A revelação desta manhã é mais uma vez o perdão, pois quando a vizinhança da comunidade foi encontrar com aquela mulher e viram ela em flagrante adultério, na mesma da hora trouxeram ela ao mestre, que era Jesus e que é Jesus, eternamente será ele, o mestre dos mestres. Quando trouxe aquela mulher, disseram: Senhor, pegamos ela em ato de adultério. E o que dizes? Pois segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até morrer. Jesus se abaixou para escrever em terra, com o dedo, pensou, analisou, e a resposta dele naquele momento foi essa: quem de vós não tem pecados? Pois se algum de vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo de Deus testificou naqueles julgadores e fizeram com que eles viessem se arrepender daquele julgamento. Eles soltaram suas pedrinhas no chão e saíram. Foram embora, mas não acusou. Acusou, mas não condenou aquela mulher pelo aquele ato dela. Jesus replicou-lhes mais: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: não sei, já foram, Senhor. E Jesus disse para ela: então eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Muitas das vezes a palavra de Jesus foi essa para diversos os pecadores que obtinham da parte dele milagres. Vai-te e não peques mais. Porque ele queria dizer e falava sempre: não peques mais. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Cristo Jesus é a vida eterna. O dom gratuito de Cristo Jesus é a vida eterna. Porém, o salário do pecado é a morte. Mas se Jesus dizia: vai-te em paz, não pratiqueis obras iguais e semelhantes a essas,
pois coisas piores podem lhe acontecer. Amém? Então, semelhantemente, a gente vive hoje. A gente é perdoado de um pecado, mas a gente se envolve em outro pecado. Vai se envolvendo, vai se sujando cada vez mais. E de repente está entrelaçado entre os pecados e não consegue sair dele. E o que resulta? Resulta em morte, resulta em desgraça. Desgraça. O salário do pecado é a morte. Certamente, se pecar, morrerá. Você obtém um milagre, 2, 3, 4, é perdoado, 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 mas nunca consegue se limpar daquela prática pecaminosa. Acha bonito estar no pecado? Acha que o pecado é bonito? Acha que a vida de pecado é mais agradável do que viver em santidade? Então pode se preparar para morrer. Pior, morrer e perder a salvação. Vai perder a salvação. Eu fico analisando as escrituras e volta e meia eu vou nos templos, mas os ministrantes muitas das vezes eles só querem pregar o que eles querem. Eles passam a noite todinha buscando no contexto da palavra de Deus, para quando chegar no dia seguinte do culto, ele ir ao culto para ministrar em cima de algo que a igreja está passando, verdadeiramente, mas não com o intuito de exortar a igreja, mas simplesmente com o intuito de massagear o ego da igreja, em prol de obter fins, recursos como dízimos e oferta. Fala o que a ovelha quer ouvir, a ovelha sai dali convencida do pecado e acreditando que ninguém está sabendo da prática pecaminosa que ela vem vivendo. Mas se na terra tem verdadeiros profetas, os profetas verdadeiros, ele tem que pregar a verdade, doa ou não doa, igreja gosta ou igreja não goste, o templo fique cheio de irmãos ou vazio. Jesus Cristo pregava para 2, 3 pessoas, João Batista pregava para multidões de pessoas. Jesus Cristo pregava o amor, exortando e mostrando os dois lados da moeda, o caminho bom e o caminho ruim. João Batista era só exortação, e as exortações de João Batista eram as mais duras possível. Como, por exemplo, ele gritava em alta voz: raça de víboras, serpentes, arrependei-vos e convertei-vos. Não é convertei-vos e arrependei-vos. Primeiro é arrepender. Arrependam-se dos seus pecados e convertam-se para que vivam. Só o que acontece é o seguinte: vamos no templo, sabemos que somos homens, somos falhos, porém arrependidos, mas estamos prestes a cair, a pecar a qualquer momento. E quando chega na igreja precisando de uma palavra de exortação, eu mesmo vou no templo, não é para obter revelação de profeta de Baal mentiroso, não. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando ouvir algo que venha da parte de Deus, que seja verdadeiro. Chegamos nos templos, o povo de Deus, ele está pregando muito a respeito de bonança. Não, Deus não vai dar bonança a ninguém não, meu irmão. Não vai dar não. Como é que a pessoa não se converteu, não se arrependeu, não se converteu, não lutou para mudar e vai querer algo bom da parte de Deus? Se o próprio Jesus diz: arrependei-vos, João Batista diz: arrependei-vos e convertei-vos. Em outro trecho a palavra de Deus fala também: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como é que você vai querer os acréscimos de Jesus se você ainda não buscou o reino e a justiça de Deus? Como a pessoa vai obter algo bom da parte de Deus se ela ainda não se converteu e nem se consertou? Amém, povo de Deus? A palavra de Deus é santa, reveladora e clara. Muitas pessoas acreditam que Lucas, entre os 4 escritores do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos e Lucas e João. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Ele nunca foi discípulo de Jesus, o irmão Lucas. Lucas era um médico. Em alguns outros livros bíblicos, ele é conhecido como São Lucas. São Lucas.
Não, ele era Lucas, ele era um médico. Ele nunca foi discípulo nem seguidor de Jesus. Lucas, ele só passou a conhecer Jesus Cristo através de Paulo de Tarso. Lucas, ele era um médico muito bom na época, que as enfermidades que não tinham mais cura passavam pela mão dele e ele, através da graça, conseguia curar o povo. E ele passou a ser conhecido através dele andar com Paulo. Lucas era discípulo de Paulo. Lucas não pregava o evangelho de Jesus. Lucas pregava o evangelho a intermédio da revelação de Paulo. Então Lucas, ele foi discípulo de Paulo e não de Cristo. Amém? Para ficar claro. E mesmo ele sendo apóstolo, discípulo de Paulo, ele escreveu o livro através da revelação que ele obtinha do apóstolo Paulo, pelo que Paulo vivenciou, através das revelações vindas de Jesus Cristo. Por que, irmão César? A revelação de Jesus Cristo. Porque Paulo também não foi discípulo de Jesus, não foi. Paulo, ele era um capitão do exército romano, opressor, humilhava, matava e expulsava. E teve um encontro com Jesus, por quê? Porque ele passou a perseguir o povo de Deus. Jesus Cristo morreu, foi morto. E quando Jesus Cristo ele morreu, foi morto, foi assassinado, os discípulos que ficaram nomeados para levar o evangelho passaram a ser perseguidos por Paulo, não por Paulo, por Roma. Só que Paulo era incrédulo, homem do coração duro, e ele era daquele jeito, dissesse vai, ele ia e não perdia a viagem não, ele matava, expulsava da cidade, ele fazia só bagaçada. Então, nenhuma dessas ocasiões Paulo ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus já em espírito e em verdade, mas não como humano. Por isso que ele não foi discípulo de Jesus. Não foi. Quando Jesus pregava, ele ouvia, via falar milagres a respeito dos milagres, sinais e prodígios. E ele passou a perseguir cada vez mais. Só que quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi apontar o Pai, o ministério dos discípulos continuou aqui na terra, porque Jesus disse, é para vocês pregar a respeito do que vocês viram ao meu respeito. Os sinais, milagres e prodígios que vocês viram e foram capacitados para fazer também. E aí Paulo se enfureceu. Como é que isso pode acontecer? O cara morreu e deixou uma ordem aqui em Roma. Ele morreu, partiu, e ele deixou uma ordem aqui em Roma como se ele verdadeiramente fosse um verdadeiro rei, um Deus. Não. Então Roma mandava ele apertar o sapato, esticar o chicote, estralando, e ele fazia. Ele era um soldado romano, um chefe de um exército romano. E em nenhuma dessas ocasiões ele já vindo com uma carta, não me recordo se para Damasco, não me recordo. Ele ia matar o povo de Deus mais uma vez, expulsar da terra, humilhar. E nenhuma dessas empleitadas política covarde que Paulo foi fazer, Saulo, que antigamente ele era conhecido como Saulo de Tarso, ele teve um encontro com Jesus, onde está escrito naquela palavra no livro de Atos, que diz que ele caiu do cavalo, o clarão resplandeceu, ele ouviu a voz, já caiu cego, atônito, sem saber o que estava acontecendo. E a partir do terceiro dia, a escama dos olhos dele caiu, ele voltou a enxergar, foi batizado pelo Espírito Santo e de perseguidor passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. Então, quando Lucas conheceu Paulo, que pegou um certo conhecimento e intimidade, Paulo obtinha as revelações diretamente do céu. Quem tinha de Jesus revelava a Lucas e Lucas escrevia. Então tudo que Lucas escreveu, Lucas não escreveu porque ele viu do próprio Jesus fazer, curar, transformar, libertar. E também ressuscitar homens dos mortos, do monturo. Não.
Ele via que a fé de Paulo, Lucas via que a fé de Paulo era tão grandiosa em Cristo Jesus, que ele passou a ser discípulo de Paulo e escreveu o livro de Lucas, a intermédio da revelação obtida por Lucas e das visões, a intermédio das revelações obtidas por Paulo, do que Paulo tinha visto e vivido como amigo íntimo de Jesus, mesmo sem conhecer. Então, Lucas, por ver a mudança radical de Paulo, de corpo, alma e espírito, foi que ele resolveu escrever a intermédio das revelações que o apóstolo Paulo ele tinha. Amém, povo de Deus? Então é isso, Paulo ele não foi discípulo, não de Cristo, mas sim de Paulo. Lucas, quer dizer, ele não foi discípulo de Jesus Cristo, mas sim de Paulo. E Paulo, ele não foi discípulo também de Jesus entre os homens, mas sim o apostolado dele veio após a morte de Jesus Cristo, quando ele teve uma visão reveladora, e através dessa visão de revelação ele passou a se entregar, conhecer, se entregar e viver de acordo com o que o ministério de Cristo Jesus lhe ordenava. Não era pedir, Deus não pede não, meu irmão. Quem vem aqui dizer que Deus pede ou não, Deus não pede nada de ninguém não, Deus exige, Deus exorta, Deus manda aí, se não quiser ir, vai outro e faz. E se a pessoa não quiser fazer, ficar com sambinha, tchá, Deus arranca da planta da terra, joga no purgatório e pronto. Purgatório que eu falo é inferno mesmo. Tá entendendo como que é? Então ele, Paulo, não foi discípulo de Jesus, não. Pelo menos entre os 12 e quando Jesus estava em vida, ele foi discípulo, apóstolo, depois da morte de Jesus. E Lucas, apóstolo e discípulo de Cristo. Lucas, apóstolo de Cristo, mas discípulo de Paulo. Amém? Para deixar claro. Quando é hoje, a gente vai nas congregações para poder ouvir a palavra de Deus, ser exortado, porque o que a igreja está precisando não é de bem financeiro, é de conserto. Porque sem o conserto, jamais haverá glória. Sem o conserto, jamais haverá arrependimento. Sem o conserto, jamais haverá a conversão verdadeira. Primeiro, conhecer, depois se libertar, depois se arrepender e se converter. Só assim a pessoa pode conhecer o Pai. Como o próprio apóstolo João menciona no livro de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Amém, povo de Deus? Aí a gente vai na igreja. Tem a tal da pregação da Penina, pregação ótima, boa. Mas o povo só prega a pregação da Penina como se só fosse humilhada e maltratada como Penina as mulheres. Ai, Penina e Ana. Penina e Ana. Ana, mulher boa. E Penina, uma vilã. Ana, mulher de Elcana. Penina, rapariga de Elcana. Ou seja, me perdoe o termo, segunda mulher de Elcana, a Penina. Penina dava filhos todo ano. Ana não tinha madre aberta, capacitada por Deus ainda até então, para poder dar filho ao marido. E o marido então ele fazer filho de Penina. E Penina, por ver que o desejo, o sonho de Ana era ser mãe e não conseguia, ela humilhava a pobre da Ana. Mas agora, por que a gente não chega nos templos e os ministrantes e pregadores falam do penino? Não fala do penino, não fala. Como se só as mulheres são alvo, são vítima, são vitimadas pelas adversárias, pelos constrangimentos da vida. Não, está enganado. Se é profeta, vamos profetizar. Se tem o intuito de ser pregador do ministério de Cristo, vamos pregar o evangelho de Cristo segundo a verdade. Do mesmo jeito que Ana era humilhada por Penina, nas igrejas, nos templos, no mundão, no século atual, tem vários homens, pai de família, trabalhador, guerreiro, que é humilhado diariamente pelas suas mulheres. Tem mulher casada que se diz ser casada que é um horror de mulher.
Essa é a verdade, essa é a realidade. Tem mulher casada que ela é um horror de mulher. Como assim, irmão? Um horror de mulher. O que é ser um horror de mulher? Uma mulher mentirosa, uma mulher enganadora, uma mulher que trai, uma mulher que tem... Eu mesmo posso dizer a você que eu conheci mulher que ela dizia pra mim que tinha o marido fixo e tinha 3 filial. Ó, pai, a mulher tinha o marido fixo e tinha 3 filial. Era mentira dela? Não. Se a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Era verdade, ela tinha um marido e 3 filial. Então, quem é ministrante e pregador do evangelho tem que pregar a verdade, irmão. Se chegar na igreja e tiver o dom da revelação e tá vendo que tá entrando um casal de adúltero ali, de prostituto, tem que chamar e exortar. Se tá indo para a igreja atrás do concerto, se tá indo pro templo atrás do concerto, como é que vai deixar um povo entrar desconcertado e sair mais desconcertado ainda? Porque os ministrantes da palavra de Deus não têm a coragem de pregar a verdade. Ei, mulher, vem aqui. Vai, o Espírito Santo manda dizer que você está em adultério. É o que? Está em adultério. Você está em adultério. Jesus não fazia. Jesus fazia. Se Jesus confiou uma grande obra na mão de vocês e vocês querem pregar o que querem pregar? Não. Por isso que eu digo, os templos hoje estão corrompidos. Vários pastores que se dizem ser pastores não é pastor, é bandido disfarçado. Um monte que só quer o dízimo e a oferta. E quanto mais você oferta, mais oportunidade você tem. Qual é a oportunidade que uma mulher que está em adultério ela pode ter numa casa santa? Qual é a oportunidade que uma mulher que está em adultério, que vive traindo, que anda em mentira, que anda em más conversações, envolvida em várias conversações de patifaria, vai ter na casa de Deus? Não. Se tiver, o pregador, ministrante, a pessoa que está administrando a obra é mais doente do que essa pessoa. Ele que tem que se arrepender e se converter, porque quando eu aprendi é que tudo na casa do Senhor é santo. Amém? Então vamos parar de conversinha fiada, vamos pregar o evangelho como Jesus Cristo quer que a gente pregue o evangelho, em cima do respaldo da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se está chegando uma mulher na igreja com ato de adultério, e você chama ela, por mais que você não queira exortar ela para a igreja toda ver, ela passando por vergonha, você chama ela de canto e diz, o Espírito Santo me revela que você está em espírito de adultério. E aí ela vai conhecer a verdade, ela vai conhecer que você é um verdadeiro homem de Deus, um profeta de Deus. E ela vai conhecer a verdade. E a verdade vai libertar a criatura. Criatura, fala por que criatura, irmão César? Porque está escrito na palavra que uns Deus fez imagem e semelhança dele, e outros é criatura. Aí chega a criatura abominável, cheio de adultério, cheio de espírito de morte, cheio de demônio, cheio de Exu caveira, de Exu da morte, de pombagira, de tudo aquilo que não presta, chega na igreja. Aí o povo do templo, os mais conhecedor da palavra da verdade, de pregar a verdade para exortar aquela criatura, para ver se aquela criatura se arrepende primeiramente, se converte para ser salva. Eles não faz. Eles querem pregar que Ana não teve, Ana foi humilhada por Penina. Não, tá escrito, é para pregar mas muitas das vezes os lugares, as coisas estão invertidas. Muitas das vezes as mulheres, muitas delas, tem 3, 4 amantes aí, amante fixo, que não pode nem sair de casa, não pode sair nem da aba do marido. Tem mulher, que pronto, se fosse mulher parideira e não tomasse remédio, tava com um caminhão de fio aí para cima e para baixo, cada um de um pai diferente. Mulher casada com conduta de prostituta dentro dos templos santos. Mulher casada dentro das igrejas com espírito de prostituição, com espírito, não é de Penina não, porque na época antiga, Penina era a segunda mulher de Elcana. E antigamente podia o homem ter 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Isso é fato, está escrito na Bíblia. Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Tinha. Não é pregar porque... Não, o erro de Penina, no contexto da palavra de Deus, é que ela humilhava a Ana. O erro de Penina era esse, Penina humilhava a Ana. Mas Penina não era prostituta. Penina não tinha espírito de prostituição, não. Penina era zombadora. Ela zombava da outra que não podia dar filha ao seu marido. Mas todas as duas eram mulher do mesmo homem. A Bíblia nos fala claramente, nos menciona, revela.
Penina era mulher de Elcana, juntamente com Ana. Só que Ana foi sua primeira mulher e não podia dar filhos. Já Penina todo ano dava um novo filho. Então, a Bíblia é clara. Se Penina fosse mulher de Elcana, ou seja, como Ana era mulher de Elcana, se Penina fosse pega em ato de adultério, o que ela tinha que passar? Ser apedrejada. E porque todo mundo sabia que ela dava filho ao seu marido anualmente e não era apedrejada? Porque ela não estava em adultério. O Testamento Antigo nos mostra claramente que um homem, varão, ele tinha várias mulheres. 2, 3, era. Semelhantemente, a história de Abraão, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai, juntamente com sua mulher Sarai. Sarai duvidou no coração, e aí, por a promessa de Deus, ele acreditar que estava demorando um pouco se cumprir na vida dele, o que a própria Sarai fez? Faz um filho na Ana, ou faz um filho na sua escrava, na sua serva. Você pode fazer um filho nela, eu deixo. Que é Agar, onde nasceu o primeiro filho de Abraão, Ismael. Se ela fosse adúltera, o que poderia acontecer? Seria apedrejada. Então ambas não eram mulheres adúlteras, mas sim mulheres secundárias do seu marido. Ana